pessoal, eu sou a Darcy do canal Vida e Leitura. Hoje eu vim gravar esse vídeo para falar um pouco sobre a minha leitura do livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin, que é simplesmente um dos livros mais importantes de todos os tempos. Essa é a 6ª edição, é a última edição que foi revisada pelo próprio Darwin. É uma edição capa dura, né? Uma edição muito bonita, eu gostei bastante dessa edição. Como vocês podem ver, a minha já faz tempo que eu comprei, né? Já tá bem acabadinha, assim, já foi emprestada várias vezes. Mas é uma edição muito bonita. Tem essa fitinha, né? Para ir marcando a leitura. Cada capítulo começa com desenhos esquemáticos das observações das espécies que o Darwin fez. São ilustrações como essa aqui, né, por exemplo, dos pombos estudados por Darwin, como essa dos tentilhões das Ilhas de Galápagos, não só de animais, mas como de plantas também. E como é um livro que traz muitos termos científicos, às vezes não familiarizados pela maioria das pessoas, no final do livro tem um glossário até suficiente, né, para a compreensão dos termos mais desconhecidos. Ele apresenta 2 prefácios, um feito pelo Nélio Lubiso, que é um cientista brasileiro, e o outro que foi editado pelo próprio Darwin. O que eu vou fazer são alguns apontamentos sobre a minha leitura desse livro, sobre os principais pontos discutidos pelo Darwin aqui. Está longe de ser uma discussão que vai se aprofundar no conteúdo do livro. Para aprofundamento no conteúdo, eu realmente recomendo uma leitura criteriosa e cuidadosa do texto por completo. Uma coisa que ajuda bastante na dinâmica da leitura é que eles trouxeram aqui, em cada capítulo, eles colocam todos os subtópicos que são trabalhados dentro daquele capítulo. Isso, quando você abre, chega no capítulo, você já sabe do que vai estar se tratando, né? Porque aqui a gente tem todos os subtópicos já elencados. Vale muito lembrar que o livro foi publicado tem 161 anos. Então, muitas das questões que a gente conhece com maior clareza hoje a respeito da biologia, da ecologia, da paleontologia, de muitas espécies e de muitos grupos, ainda não estavam muito bem esclarecidas, né? Ainda não eram bem elucidadas pela ciência. E mesmo assim, é impressionante como que ele aborda tantos assuntos, né, que foram importantes para nosso esclarecimento atual. Muitas questões que ele apontou aqui hoje estão bem esclarecidas, né, que facilitam bastante a compreensão de vários aspectos apontados por ele naquela época. Quando o livro foi publicado, o Darwin recebeu críticas muito duras, críticas que chegaram a abalar a autoestima, né, que afetou até a saúde mental e fisiológica do Darwin, né? Ele chegou a entrar num processo depressivo, num quadro depressivo, que foi agravado devido, provavelmente, às críticas que ele recebeu. Devido às duras críticas que recebeu na primeira edição, ele já tratou de iniciar a 2ª edição. E aí, a partir da 2ª edição, ele já retirou vários trechos que tinham sido colocados na primeira edição, o que é considerado como um erro, né? Porque algumas questões que ele tinha apontado e retirou devido às críticas e por não ter muita compreensão a respeito do assunto, hoje é aceito como verdade pela ciência. Como, por exemplo, a questão da evolução dos mamíferos, né? O retorno dos mamíferos para o ambiente aquático. Então essa parte ele retirou do texto, e essas críticas vieram principalmente por conta dos dogmas religiosos. E o conteúdo do livro era considerado como um enfrentamento a diversas questões religiosas. E ao contrário do que diziam, ele na verdade não era ateu. Criaram alguns mitos, né? Como por exemplo o de dizer que ele afirmava que o homem tinha vindo do macaco, que na verdade não era esse o contexto, né? Não eram essas colocações. São mitos que até hoje fazem parte do conhecimento popular. Eles relatam aqui que uma das resenhas feitas na época fazia o seguinte questionamento: se o homem veio do macaco, o que vai vir de nós, né, no futuro? Só que na verdade ele não fazia essa afirmação de que o homem veio do macaco. O que ele colocava é a descendência, né, a divergência de espécies, o surgimento de novas espécies, né, da ancestralidade comum entre as espécies, e não da forma como a crítica colocava. Existe uma outra polêmica, né, que é o fato da publicação da obra ter sido antecipada
ele antecipou a publicação da obra e aí ele justifica essa antecipação por questões de saúde. Ele coloca que não estava bem de saúde, então queria já deixar o seu legado. E uma outra questão é o fato de que o Wallace tinha mandado alguns escritos para o Darwin e tinha chegado a conclusões muito semelhantes a que o Darwin tinha chegado. Enquanto Darwin fazia suas observações aqui na América do Sul, o Wallace fazia suas observações no arquipélago malaio. E eles chegaram até a publicar alguns relatos juntos. E aí por isso costuma-se dizer que o Darwin, né, acabou bancando mais esperto e publicou o livro primeiro. Para que esse vídeo não fique gigante, nem tire de vocês a vontade de ler o livro, que é imprescindível, eu vou colocar aqui só as principais questões discutidas por ele. E dentre os diversos assuntos importantíssimos que ele propõe, que ele discute, os principais são a teoria da descendência, na qual ele fala a respeito da descendência comum, né, da ancestralidade comum entre as espécies, e a famosa teoria da seleção natural. Antes de mostrar e explicar a teoria da seleção natural, ele adota a seguinte estratégia aqui no livro. Ele apresenta vários pontos, né, que são importantes para que quando ele começar a falar da seleção natural, o leitor já esteja familiarizado, né? Porque aí ele discute alguns processos biológicos, ecológicos, evolutivos, antes de entrar na seleção natural. Então, quando ele começa a falar da teoria, quando ele propõe a teoria, a gente já está pronto para entender o que ele realmente está propondo. E uma coisa muito positiva que tem aqui na leitura é que ele vai direto ao ponto, ele não tem rodeios, né? Por exemplo, eu vou ler aqui um trecho que mostra bem como é que ele vai tratar o assunto ao longo do livro. Tenho total convicção de que as espécies não são imutáveis, mas aquelas que pertencem ao que chamamos do mesmo gênero são descendentes diretas de qualquer outra espécie, em geral extinta, do mesmo modo que as variedades reconhecidas de qualquer espécie são descendentes dessa espécie. Além disso, estou convencido de que a seleção natural tem sido o meio de modificação mais importante, embora não tenha sido o único. E aí, dentro desse contexto, ele traz uma discussão a respeito da domesticação, onde ele coloca que é muito fácil domesticar uma espécie, mas poucas coisas são tão difíceis tanto quanto fazer com que uma espécie se reproduza em cativeiro. Relacionado a isso, ele fala da seleção artificial que o homem faz a seu favor, que é selecionar características que são consideradas úteis para nós, né, tanto de plantas quanto de animais, com o intuito de adquirir características que são benéficas, né, características desejáveis para nós. Em seguida, ele discute o termo luta pela existência no sentido amplo, né, não só em relação à dependência de um ser sobre o outro, a luta pela própria vida, mas como que ele considera como mais importante, que é a luta pela descendência, né, a luta para deixar descendentes. Ele coloca que, ao observarmos a natureza, é importante ter em mente sempre que os seres estão sempre lutando pela existência, pelo aumento dos indivíduos. Isso porque, para ele, cada um vai viver dessa luta em algum momento da sua vida, seja na juventude ou na velhice. Agora, vamos falar um pouquinho da famosa e polêmica teoria que ele chamou de teoria da seleção natural ou sobrevivência do mais apto. Para explicar essa teoria, ele diz o seguinte, que os seres orgânicos, né, são submetidos sem intenção alguma o tempo todo a condições novas e mutáveis. E dessas condições resulta a variabilidade. E as variações produzidas são lentas, sucessivas e favoráveis. Não são grandes variações e nem súbitas, e que ela pode acontecer também por meio da competição entre os indivíduos, e que essas espécies vão se tornando cada vez mais adaptadas ao ambiente. E dentro disso, ele discute as razões que o fizeram acreditar que as mudanças nas condições de vida levam a uma tendência de aumento da variabilidade. E
que essas mudanças nas condições de vida são favoráveis à seleção natural. Relacionada a essa discussão da seleção natural, ele discute também a seleção sexual, da qual o resultado não é a morte do competidor. O competidor mal sucedido não tem como resultado sua morte, e sim o fato de não conseguir se reproduzir. Essa questão ele discute bastante, traz vários exemplos, e é uma situação que hoje já é bem conhecida dentro da ecologia. Ele tem o cuidado de discutir de forma resumida, mas traz sim uma discussão a respeito dos efeitos dessa seleção natural. E aí dentro disso ele supõe que os descendentes dessas espécies que passaram por modificações se tornam cada vez mais aptos, cada vez mais diversificados e capazes de ocupar lugares antes ocupados por outras espécies. Isso quer dizer que eles se tornam cada vez mais competitivos. Dentro do entendimento do Darwin, ele diz: chamei de seleção natural o princípio da sobrevivência do mais apto. A respeito da teoria da descendência, ele usou a semelhança entre as estruturas, e aí para isso ele traz uma discussão que fala das homologias. Essa questão das homologias hoje já é muito bem discutida e bem conhecida, e ficou mais conhecida a partir de 1966, quando um cientista, um sistemata, chamado Willy Hennig, publicou um artigo no qual consolidou a sistemática, a filogenia. Então ele traz de forma bem aprofundada essa discussão a respeito do parentesco entre as espécies, da ancestralidade comum. Para apoiar essa discussão que ele traz a respeito do parentesco entre as espécies e da semelhança, da descendência das espécies, ele usa as questões relacionadas à embriologia. Então ele discute a semelhança que há entre os embriões das diferentes espécies de vertebrados e as modificações pelas quais esses embriões vão passando ao longo do desenvolvimento. Tem uma outra discussão que ele traz e que eu não quero deixar de falar, que é a respeito do instinto. Então, para discutir, para embasar a questão do instinto que ele aponta aqui, ele utiliza 3 exemplos que ele considera como principais. Na verdade, são exemplos que nos fascinam bastante. Um deles é a respeito da reprodução do cuco, que utiliza outras aves, para chocar seus ovos. O cuco bota seus ovos em ninhos de outras aves, instintivamente. Então, ele discute isso extensivamente. O outro exemplo que ele coloca, que também é fascinante, é o exemplo das formigas, que utilizam outras espécies de formigas como escravas, que a gente chama hoje de esclavagistas. Essas formigas utilizam o trabalho escravo dentro da colônia. E o último exemplo que ele utiliza é o das abelhas, que constroem células dentro da colmeia. Esses 3 exemplos que ele discute são realmente exemplos fascinantes. Eu não vou discuti-los aqui, e para entendê-los melhor, eu recomendo realmente a leitura da obra. Eu vou falar rapidamente a respeito dos registros geológicos que ele discute. Ele fala que mesmo quando a gente está observando as coleções mais completas de fósseis, é possível observar o quanto elas são pobres. Talvez hoje um pouco melhor do que naquela época, Ele coloca uma preocupação a respeito das lacunas que existem nesse registro fóssil. Isso acontece porque apenas uma pequena parte da superfície da Terra foi geologicamente explorada. E também devido à dificuldade que grande parte das espécies, principalmente aquelas mais delicadas, tem de se fossilizarem. A discussão que ele traz a respeito desses fósseis é bem ampla e já aproveita e faz na sequência uma discussão a respeito da extinção das espécies, da ocorrência, da abundância dessas espécies nas diferentes regiões, relaciona ao clima e a diversos aspectos geológicos também. E para finalizar, ele traz uma discussão a respeito da distribuição geográfica das espécies. E, inclusive, ele fala a respeito do quanto ficou fascinado quando esteve no Brasil. Fala da grande diversidade de espécies que ele encontrou aqui, da similaridade dessas espécies. Nessa parte, ele fala das Ilhas de Galápagos e das variações nas espécies de tentilhões encontradas lá. E fala um pouco também a respeito das migrações e das colonizações dos arquipélagos e das ilhas. Bom, gente, é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dos meus comentários a respeito dessa obra. Fiquem à vontade para fazer comentários e não se esqueçam de se inscrever no canal para receber notificações de novos vídeos.